nós estamos chegando na terceira fase e a fase final do desenvolvimento de um plano de sucessão. E o que a gente precisa fazer agora? Se nós olhamos no começo para a criação desse plano, definindo a competência técnica e a produtividade, implementando uma avaliação 360 para a gente medir a qualidade das relações e ter esse espaço de fala, de troca aqui dentro. Se nós deixamos de olhar para trás e estamos olhando agora para o desenvolvimento das pessoas, tá bom, o que é necessário se preparar e entender no acompanhamento dessa jornada do plano de sucessão? Dois grandes elementos vão ser importantes aqui. O primeiro elemento, que é o financeiro. Dentro desse critério, 3 pontos vão ser muito importantes para essa jornada. Primeira parte e métrica necessária para a gente acompanhar. Neste negócio, nesta clínica, há a necessidade do entendimento do que é mão de obra e do que é resultado. Esse entendimento, ele permite a distinção do que vai ser a remuneração pela execução da atividade, de um procedimento, de uma atividade ali dentro, como espectro da área de saúde, e do que é resultado como lucro de um negócio aqui que a gente está falando. O que acontece e por que esse ponto é importante? Quando a gente tem um completo entendimento disso, neste formato, quando ocorre a execução de um procedimento, todos os profissionais, em cada um dos seus níveis, recebem, como a gente detalhou aqui ou colocou aqui, o percentual pertinente a este formato. E recebe aquela remuneração pelaquela atividade exercida. Quando a gente fala do lucro, ao final de um processo, nós estamos falando que os sócios, e somente aí os sócios, vão se beneficiar do resultado desse lucro na proporção de suas cotas pertinentes ao negócio. Esse entendimento ele precisa ficar muito claro. Clínicas que muitas das vezes têm, a princípio, um único dono, ou que tem uma relação indireta com demais profissionais, ou seja, há uma contratação desses profissionais por execução por um pacote fechado, seja por um dia de trabalho, seja por um período de trabalho, eles precisam mudar esse formato para que haja essa adequação desse entendimento. Esses outros formatos não vão conseguir levar tão longe ou levar longe o plano de sucessão. Então, esse domínio, esse entendimento, e que você pode acompanhar isso lá no curso do financeiro, do que é mão de obra e do que é lucro, ele precisa ficar muito claro para esse formato. Feito isso, a gente também vai precisar de um robusto resultado operacional e gerencial. Robusto no sentido de que esses números eles precisam ficar claros, eles precisam ficar vivos, eles precisam ficar disponíveis, eles precisam ficar confiáveis. É a partir desse resultado que a gente vai poder conseguir definir outras relações, mas a formulação dele vai permitir entender o que é pago de mão de obra e o que é pago de resultado, o que nós temos no formato de desenvolvimento a área de saúde e o que nós temos de resultado sendo apurado a cada período como lucro do negócio. Tá? E esse processo desse resultado, desses operacional gerencial, ele é importante porque ele difere de outros lugares. Então, não serve para, nesse resultado aqui, o que o contador, por exemplo, irá fazer. Por que essa parte do contador ele não é tão relevante para essa parte? Porque muitas das vezes as denominações ou as indicações que são feitas na contabilidade não representam o que vai ser feito gerencialmente. Exemplo, pode ser feita uma prática de distribuição de lucros que pode demonstrar contabilmente uma alta distribuição de lucros, mas na verdade o que você está indicando é que pessoas ali têm remunerações que estão categorizadas em formato, mas gerencialmente aquilo saiu como uma produtividade por uma execução de procedimento e só uma parte daquilo realmente era lucro. Então, uma formulação e um entendimento desses números financeiros, ele é super importante. E por fim, com esse resultado operacional, gerencial, quais indicadores vão ser importantes? O que a gente quer olhar aqui é que a gente tenha espectros de formação. Tanto pelo quesito estratégico, é importante que a gente tenha pessoas em diferentes espectros, não só no topo da camada, não só também no início da camada, da jornada. Por quê? Se nós temos pessoas que estão só no topo da camada, o que acontece é que a gente tem
uma finitude muito rápida, ou seja, as pessoas estão no nível mais alto, a exemplo no nível 4, rapidamente se tornam sócios, mas a ideia de que você atingiu aquele último nível significa que não haverão sucessores. Então, precisamos de pessoas mais baixas. A gente também não pode ter só pessoas no início da jornada, porque você vai faltar pessoas com habilidade de treinamento, de evolução, que possam ter essa continuidade. Se estrategicamente faz sentido nós termos essa distribuição, financeiramente também faz. A gente tem um espectro de pessoas em atendimento que vão ter ou um conjunto que vai ter uma remuneração mais alta e um conjunto que vai ter uma remuneração mais baixa, permitindo que o negócio tenha uma robustez financeira de um espectro maior. Então, esse conjunto de entendimentos financeiros, eles são importantes para que a gente possa fazer. Tá? Então, definido esse conjunto de financeiro, outros pontos vão ser parte importantes, mas agora de um quesito jurídico. E o que a gente está falando aqui? Você desenhou um programa. Esse programa tem as competências técnicas e produtividades, avaliação 360. Você está treinando as pessoas no desenvolvimento. Você agora está cuidando dos indicadores financeiros disso. Fez a definição de mão de obra, está monitorando isso, tem um espectro de pessoas em diferentes níveis de atendimentos e tal. Existe uma parte jurídica importante dessa jornada e que esse processo de decisão ele também faz parte. Então, a primeira pergunta e um primeiro olhar que tem que se fazer é: qual é a estrutura societária que será usada para acomodar esse plano de sucessão? E aqui a gente tem alguns pontos, algumas soluções, e não existe resposta única. Cada caso é um caso. Então, a gente pode ter uma parte mais simples, que é uma parte de uma sociedade única, ou seja, existe uma única sociedade e as pessoas que foram das posições que foram evoluindo vão se tornando sócias dentro dessa jornada. Esse é um modelo simples, responde uma série de perguntas, tem sua facilidade, tem menos complexidade, tem uma série de facilidades para essa jornada. Mas a gente pode começar a ter constituições e formatos que ganham complexidade. A exemplo, a gente pode ter um formato onde a gente tenha duas sociedades. A sociedade principal, onde ela vai ter uma divisão aqui dentro. E a gente pode ter uma segunda sociedade, que seja a sociedade onde os médicos entram e saem, que vai ter uma participação nesse negócio aqui. Seja um pedaço menor ou maior, mas que passa isso. Por que esse formato ele pode ser importante? Porque dependendo da estrutura que você quer, você pode ter pessoas entrando e saindo dentro desse processo, dessa sociedade, sem ter uma jornada de troca de sócios na camada principal. Se você tem um isolamento ou diferentes pessoas que vão cumprir diferentes jornadas ou especialidades diferentes, isso pode ser feito. Uma subdivisão para um conjunto de sociedade, para um conjunto de especialidades, e uma outra divisão para um conjunto de sociedades. Então a gente teria, por exemplo, duas empresas sócias do negócio e que as trocas da sociedade ocorreriam ora numa, de acordo com uma especialidade, ora noutra com um conjunto de especialidades. Isso começa a ganhar um pouquinho de complexidade. Isso traz os desafios do aumento de número de empresas e de gerenciamento, mas pode trazer uma clareza dentro da jornada para cada uma das especialidades que estejam ocorrendo ali dentro. Tá? E por fim, a gente pode ter uma situação um pouco mais complexa ainda, aonde os sócios, ao invés deles entrarem dentro dessa parte final, pela parte direta dos nomes, eles podem entrar através de holding de participações. Então, o fundador ele pode ter participações de uma holding que vai exercer uma atividade, ele ter uma holding patrimonial, os outros podem também fazer isso, e aí a complexidade ela está nos níveis mais elevados, mas que garante isolamentos de participações para isso. Então, dentro dessa jornada, não há uma resposta única. É preciso entender qual é a resposta que atende às suas necessidades, desde o momento de uma mais simples até uma um pouco mais complexa e que possa ter equações ou soluções melhores jurídicas para isso. Respondida a estrutura jurídica que vai ser pertinente, seja simples ou mais complexa, um item extremamente importante, e o segundo elemento é:
um bom acordo de cotistas. Um acordo de cotistas bem escrito e no início da jornada vai mitigar uma série de riscos que esse negócio ele possa vir a ter. Então, quando a gente fala de um acordo de cotistas, ele é um documento aonde vai estabelecer uma série de regras. A gente não vai se aprofundar dentro desse critério aqui porque ele necessita de um debate jurídico e um entendimento individual. Mas quais são pontos principais que a gente precisa estabelecer dentro de um acordo de cotistas para a gente não usar o acordo de cotistas comum que transita por aí? E ele precisa ser elaborado e pensado individualmente. O primeiro ponto é definir a regra de entrada e saída de novos sócios. Tá bom, se as pessoas cumpriram essa jornada, né, do nível mais baixo até o nível mais alto, como é que agora a gente define para eles a regra de entrada dentro da sociedade? Isso precisa estar escrito. E escrever isso garante que a entrada dentro da sociedade se dará daquela forma. Então, quando a gente fala da entrada, qual o percentual que eu posso entrar? Qual é a regra de aceite que eu vou ter ali dentro? Qual é a forma de pagamento que essas pessoas vão fazer para entrar dentro da sociedade? Qual é a forma de cálculo do valor do negócio para a entrada dentro da sociedade? Então, todo esse conjunto aqui é um conjunto pertinente para colocar. Como também é importante a cláusula de saída dos sócios. Então, e quando a gente fala de saída dos sócios, ela pode ser ou numa saída de sócios de maneira voluntária, quer dizer, alguém pede para sair porque não deseja mais fazer parte e é importante que essa regra esteja escrita ali dentro, mas ela também pode, como no item 2, significar a recompra das cotas no caso de ausência. Infelizmente, o ser humano é transitório nesse planeta Terra e a presença dele aqui pode deixar de existir. E aí a grande pergunta é, você queria ser sócio daquela pessoa que cumpriu aquela jornada, mas não dos herdeiros daquela pessoa. Então, existe uma regra que pode ser escrita dentro do contrato social que, no caso de ausência do sócio, da não permanência dele, mas aqui não está mais aqui com a gente, o que vai acontecer é a recompra das cotas num determinado valor, sendo pago o valor financeiro aos herdeiros. A escrita desse tipo de cláusula protege que a sociedade só permaneça com as pessoas pertinentes a ela, evitando a entrada de pessoas externas, esquisitas a ela, que não cumpriram a jornada. E o fato da escrita desse tipo de cláusula também permite e garante que os herdeiros serão beneficiados financeiramente perante a regra que foi estabelecida, valendo para todos, tá? E também, qual outro ponto importante para essa etapa que a gente está falando do acordo de cotistas? Como é que ocorre o processo de tomada de decisão? Quando a gente fala do processo de tomada de decisão de um sócio fundador, que muitas das vezes detém 100% das cotas, é inequívoca. Ele decide o que quer fazer de uma maneira direta. Quando a gente fala de uma composição de sócios, o que a gente está falando é que agora a gente passa a definir e temos que ter um critério se uma medida será aceita ou não. A exemplo, como é que será definido a distribuição de lucros apurados durante um período? Vamos imaginar que lado financeiro, toda a mão de obra foi paga aos profissionais que executaram, mas o lucro ficou acumulado dentro da conta da empresa. E agora, esse lucro acumulado dentro da conta da empresa, ele precisa ter uma destinação. E os sócios vão tomar uma decisão sobre o destino desse lucro, que podem ser, aqui como exemplo, 2 grandes destinos. A sua distribuição, quer dizer, receber esses lucros, ou 2, um reinvestimento em aquisições, expansão e tudo mais. Como é que define se esse lucro será reinvestido, ou se ele será distribuído, ou se ele será equilibrado, ou seja, uma parte distribuída e uma parte reinvestida? Há necessidade de escrever uma cláusula que determine, ou por percentual ou por maioria simples, da quantidade de sócios que vai ser atendido aquela necessidade para que aquilo seja feito. Então,
escrever essas cláusulas vai permitir o melhor convívio das pessoas dentro da sociedade e evitar, muitas das vezes, como a gente já ouviu no nosso dia a dia, que ter sócio era comer 1 quilo de sal todo dia. Quando essas regras estão bem escritas, significa que faz fácil o trânsito e a parte de relações entre as pessoas. Por fim, ainda a gente tem um item importante que é, dentro dessas estruturas jurídicas, a gente tem que buscar uma eficiência tributária, ou seja, como é que a gente garante que essas relações e essas pessoas ali dentro, a gente possa ter um processo de eficiência tributária para que a gente possa ter um bom ganho e uma minimização dos pagamentos dos impostos. Isso precisa ser levado em conta. As categorias, os quinais, as formas de relações, as formas de distribuição, a forma de pagamento desses dinheiros, eles precisam ser pensados, e isso tem a ver com a parte da estrutura societária lá em cima, pensada. Então a gente tem que buscar mecanismos para que desde o início isso também já ocorra, tá bom? E por fim, como último item, a gente também tem qual é o percentual de venda do negócio que será feito. Então, se nós temos esse profissional, fundador de um negócio, definido toda essa jornada por completo, quando ele vai receber os primeiros profissionais dentro de uma sociedade, ele tem que definir qual é a jornada que esse profissional, quanto sócio, vai querer fazer ao longo dela. E aqui tem um conceito muito importante, que é o seguinte: dois grandes caminhos podem ser pensados. Um caminho é que a jornada ela vai ter uma finitude. Então, vou dar um exemplo simplesmente numérico. Imagine que um profissional desse, aos 70 anos, decida fazer a primeira venda e a primeira sucessão desse negócio. E que, aos 80, ele escolha que ele vá sair completamente da sociedade. Tá? Ele como vida, pode viver acima dos 80, mas ele escolheu que até os 80 ele estará 100% desligado da sociedade. A cada ano ele pode ir vendendo 10% para os demais sócios. Seja um, sejam dois, sejam quantos sócios forem, mas ele irá se desfazer até os 80 anos de 100% das cotas que ele possuir, para ele transmitir isso aos demais sócios. E aí ele vai sendo recompensado financeiramente por cada venda dessa de sociedade que ele está fazendo ao longo desse período. Ou há uma segunda opção, ou seja, conforme a entrada dos novos sócios, ele vai sendo diluído por emissão de novas cotas, e conforme ocorre essa diluição, ele vai sendo diluído e ele permanece com o resquício, com a parte remanescente disso, até o seu fim, que quando no caso da sua ausência, a sociedade fará a recompra dessas cotas remanescentes que ele possui e transmitindo o valor financeiro aos herdeiros. Isso são escolhas. Cada uma vai ter um benefício e um malefício. Cada uma vai ter seus prós e contras, né? Dentro desses cenários aqui, por exemplo, o processo de você ter uma pessoa dentro da sociedade ao longo do tempo pode trazer o benefício dele continuar recebendo os valores de resultado financeiro ao longo dessa jornada, dentro da sociedade. Mas ele também não faz a entrega do dinheiro 100% e que ele poderia ter se beneficiado em vida. Ou acaba exigindo ainda dessa pessoa com mais idades participações em reuniões que ele não faz mais presente. Então, gera uma obrigação que ele não tem mais o desejo de participar. No outro formato, onde processo de venda constante e com uma data de encerramento, obviamente ele vai obter um recurso maior disponível ao longo do tempo para usufruir, mas também num determinado momento ele deixa de fazer parte daquela sociedade e rompe essa ligação, não tendo a chance de receber dividendos e continuar nessa parte ao longo dessa jornada. Vão ser escolhas e não há uma resposta certa ou errada. Cada caso e cada entendimento vai ser pertinente para isso.